Quem nunca desejou nascer de novo ou se desligar emocionalmente como forma de lidar melhor com o sofrimento ou como forma mesmo de fugir do sofrimento? Às vezes, quando a gente se depara com muitos gatilhos emocionais, dependendo do contexto ou do momento de vulnerabilidade que a gente tá, a sensação pode ser justamente essa: a gente quer se desligar, a gente quer virar a página, como se a gente quisesse nascer de novo, começar uma nova história de vida. O episódio de hoje vai dar luz para esse assunto, para os gatilhos emocionais. O Jeffrey Young, que foi o criador da terapia do esquema, até falei nele no episódio passado, tem uma frase que é perfeita para explicar isso. Ele diz que na tentativa de passar pela vida sem dor, a gente nega a oportunidade de mudar aquilo que nos prejudica de fato. E o Jeffrey Young, ele acredita muito num processo de psicoterapia voltado para mudança, uma mudança profunda, uma mudança quase que total da forma que a gente encara a vida e uma ressignificação de boa parte da nossa história de vida. Então, o Jeffrey Young vai propor um trabalho dentro da psicologia clínica, voltado para que a gente entenda o que nos machucou, que a gente entenda o que nos aciona, o que nos engatilha, o que nos ativa emocionalmente, e ele propõe uma mudança. Então, a gente trabalha realmente muito para entender os gatilhos, entender a nossa história, juntar isso com o nosso hoje e fazer uma vida muito mais livre dos nossos padrões antigos, padrões que às vezes são transgeracionais. E os gatilhos emocionais, muitas vezes eles são sinais ali de que a nossa história ainda tem algumas pontas soltas, tem coisas que a gente precisa entender, que a gente precisa linkar, tem coisas que a gente precisa dar ouvidos para que a gente tenha de fato essa mudança, né, com relação à nossa vida. Oi, eu sou a Ana Streit, sou mãe, psicóloga, mestre em psicologia e saúde e apaixonada por entender justamente o que a gente vai falar aqui nesse episódio. Como as nossas memórias e a nossa história de vida impactam e influenciam a forma que a gente vive e se relaciona. Então, para quem lida com muitos gatilhos emocionais, muitos tanto no sentido de quantidade mesmo, então quase tudo ser um gatilho, ou a pessoa perceber muitos gatilhos, se perceber sendo ativada ali, tanto aquelas pessoas que têm poucos gatilhos ou não se percebem sendo ativadas por, entre aspas, tudo ou qualquer coisa, mas os gatilhos são ativados com muita intensidade. Em terapia a gente trabalha isso, a gente vai olhar esses gatilhos, vai entender do que se trata, vai fazer essa correlação, vai ressignificar, enfim, vai trabalhar justamente isso. Mas, para quem percebe os seus gatilhos, para quem não está num nível de embotamento emocional, é normal, é comum a gente viver aquela sensação de se encher o saco da nossa história de vida, né? Cansar de tanta ativação emocional, cansar daqueles gatilhos. Ou, um outro exemplo, eu lido com o mesmo gatilho quase que todos os dias, de algo comum, algo simples do dia a dia. Por exemplo, um atraso, né? Algo que costuma dar gatilho em algumas pessoas, né? Os atrasos são frequentes, às vezes, na nossa vida. Ou, por exemplo, um horário marcado pode ser gatilho para alguém. Ou um olhar de julgamento, um olhar que parece um olhar de crítica, um olhar que parece um olhar de desaprovação. Ou coisas maiores também, às vezes, para a pessoa, um afastamento emocional, uma distância física com outra pessoa pode ser um gatilho, né? Para quem tem questões de abandono, esquema de abandono, questões de rejeição na vida. Então, tudo isso faz com que a gente se sinta meio que de saco cheio, às vezes, da nossa própria história de vida e tem esse desejo, às vezes intencional, às vezes não intencional, ou consciente, não consciente, de querer se desligar de tudo. E para aprofundar nesse assunto, eu fiquei pensando nessa pauta, me lembrei do erro de Descartes. Não sei se tu já ouviu falar, mas o Descartes era um filósofo que ele acreditava, ele vendia essa ideia de que pensar é mais importante do que sentir. Então ele tinha a tese que a mente era uma coisa e o corpo era outra. Eram coisas separadas, não tinham nada a ver com isso. E a mente teria esse valor maior do que o corpo. O corpo seria esse sentido das emoções, né? O que a gente sente no corpo. Até atualmente a gente tem uma ideia meio que é o contrário, né? Que o corpo é uma coisa, a mente é outra, os sentimentos são outro. E na saúde emocional, né, na psicologia, a gente cada vez mais tem caminhado para uma unidade. Então, mente, corpo, pensamento, emoção, tudo faz parte, tudo tem a sua importância e às vezes algo que está refletindo no corpo, mesmo uma doença, mesmo algo físico, né, totalmente físico, vai ter a sua relação com a mente, não é nada tão separado assim. Mas tem pessoas, talvez tu seja essa pessoa que acredita
que a mente, que o pensamento, que a razão, que os fatos sejam mais importantes do que os sentimentos, do que as emoções. Mas o tempo passou e veio um doutor chamado Damásio que começou a questionar essa ideia. O Damásio era um cientista do cérebro que começou a conflitar com essa ideia. Justamente nessa lógica que a gente tem hoje de que a mente e o corpo trabalham juntos, que eles são uma unidade e não pontos separados, né? O que divide a mente e o corpo? Vamos ver um exemplo muito simples aqui. Pensa que tu tem que atravessar a rua. Se tu não tiver emoções, só o pensamento, será que o pensamento sozinho vai ser capaz de te preservar, de chegar do outro lado da rua ileso, a salvo? A mesma coisa se tu estiver jogando um jogo, seja, sei lá, um jogo de futebol, se tu estiver num desafio importante da tua vida, se tu não tiver emoções, o que será que vai te responder se tu tá indo bem ou mal? Ou se tu tá sendo atendido emocionalmente, se tu tá tendo completude emocional daquilo? Então, qual foi o erro de Descartes? Justamente pensar que mente e corpo são separados, porque não são. Indo além, o Damásio foi mostrando a partir de estudos que quanto mais a gente sente bem, quanto mais a gente tem conforto nas emoções, inteligência emocional, habilidade para sentir, melhor a gente vai pensar. Então, as emoções, elas ajudam a nossa mente. As emoções ajudam a gente a pensar, a gente ter melhores decisões, a gente poder enxergar melhor o que a gente está vivendo, conclusões mais aprofundadas das coisas, a gente tem um aprofundamento melhor, um aproveitamento melhor da vida que a gente leva. E eu quero ler a história que o Dr. Antônio Damásio compartilhou no seu livro Erro de Descartes. A história de Eliot, o homem que perdeu a emoção. Eliot era um homem inteligente, educado e muito lógico. Ele trabalhava bem, tinha uma vida organizada e era ótimo em resolver problemas. Mas um dia ele teve um tumor no cérebro, que precisou ser removido. A cirurgia salvou sua vida, mas danificou uma parte do seu cérebro chamada córtex pré-frontal ventromedial, uma área que ajuda a ligar emoções com decisões, olha só. E o que aconteceu com o Eliot? Depois da cirurgia ele continuou um homem inteligente, ele sabia fazer contas, ele lembrava das coisas, ele continuou falando muito bem, mas ele parou de sentir as emoções. Ele não sentia nem alegria, nem raiva, nem tristeza, nem medo, nada. O que é o desejo de muitas pessoas, lembra? Que vivem, que lutam com gatilhos emocionais ou que sentem numa intensidade, têm uma labilidade emocional muito alta, como a gente vai chamar na psicologia. Parece muito bom, né? Ele parou de sentir. Parece ótimo, um ideal aqui dos nossos tempos atuais. Parece, a gente tem a ilusão de que ele vai estar sempre calmo, vai estar tranquilo, vai estar sereno, com a cabeça mesmo no lugar. Só que não foi isso que aconteceu. Quais foram as consequências do Eliot? Sem emoção, o que aconteceu com ele? Ele simplesmente não conseguia mais tomar decisões simples, como, por exemplo, escolher a camiseta que ele ia usar. Ele ficava horas pensando o que ele ia comer no almoço. Ele fazia escolhas ruins, tomava decisões ruins, coisas que davam muito prejuízo para ele, que colocavam ele em muito problema e em perigo, como, por exemplo, confiar em pessoas mal intencionadas, pessoas que claramente queriam o mal dele, queriam tirar vantagem sobre ele, e a vida dele desmoronou. Ele perdeu o trabalho, o relacionamento, o emprego, coisas estruturais da vida dele foram pro ralo. E o que o Damásio concluiu, o que ele tirou dessa história? Ele percebeu que sem emoções, a lógica não funciona direito. Então essa história reforça a ideia, a lógica de que as emoções são como bússolas na nossa vida. E quando um gatilho emocional dispara, tem algo que está nos mostrando alguma direção, algum norte, algo que precisa ser entendido, acolhido, processado, compreendido, ressignificado. As emoções em si não são boas ou ruins. Bom ou ruim pode ser o desfecho de algum comportamento, de alguma decisão, de algo que a gente vai fazer a partir daquela emoção que a gente sente. Mas muitas vezes a gente cria problemas na nossa vida porque a gente começa a agir como se a gente não quisesse sentir as coisas. A gente gera problema nisso pra gente. Então pensar bem não é só usar a cabeça. Não é deixar só a cabeça tomar a decisão. É juntar coração e mente, assim como Eliot. Se a gente desliga as emoções, a gente se perde, mesmo sendo muito inteligente. E como que a gente faz com os gatilhos? Como que a gente faz com a intensidade emocional ou com esse cansaço de sentir tudo que a gente tem para sentir? Primeira coisa, a terapia do esquema, a terapia cognitivo-comportamental vai me falar da importância da gente identificar e reconhecer os nossos gatilhos, especialmente aqueles que se repetem. A gente precisa conhecer eles, como a gente conhece um velho amigo, como a gente conhece algo sobre a gente mesmo. Isso é um fator de autoconhecimento. É eu entender que determinado assunto
me ativa, é gatilho para mim. Por exemplo, uma amiga que se atrasa é gatilho para mim. Então, eu vou entender isso e eu não vou ficar brigando com isso. Eu vou, de certa forma, aceitar que é um incômodo, que é algo que me incomoda, que me perturba, que me deixa muito braba ou muito indignada, mas o gatilho passa, assim como as coisas, as emoções também passam. O segundo ponto muito importante é a gente regular a emoção. Pensando nessa importância que eu coloquei no Palavras que Conectam, para quem já conhece, um módulo só sobre regulação emocional, para a gente poder falar e cada vez mais saber sobre como se regular emocionalmente. E claro, terapia é um lugar para se trabalhar também essa regulação emocional. Às vezes a pessoa precisa ter ajuda de medicação para conseguir fazer essa regulação emocional, dependendo da intensidade que ela é. E por fim, é essencial ressignificar as experiências passadas. Isso a gente pode fazer com a ajuda de um terapeuta, mas em conversas e numa própria autoanálise também a gente pode ressignificar isso. Não existe um jeito certo ou errado para a gente ressignificar, e sim a gente entender um significado, a gente construir um significado que vá unir o coração com a mente de uma forma que a vida hoje não seja tão sofrida, não seja tão desesperada. É a gente olhar aquele gatilho, muitas vezes o ressignificado pode ser justamente a gente se dizer, isso é um gatilho para mim, isso me perturba, pronto, eu vou esperar passar, eu já sei, já conheço essa história, já me ativei por isso muitas vezes, né? O que será que isso tem a ver com a minha história de vida? Posso tentar buscar, posso buscar nas minhas memórias o que está se relacionando a isso. Chegando quase no final desse episódio, eu quero compartilhar uma história, que é a história da Karine. Ela me contou o seguinte: Ana, minha comunicação melhorou depois que eu entendi que o meu grande medo em falar com qualquer pessoa era porque, até a minha adolescência, eu tinha um pai alcoólatra e nunca sabia como seria a reação dele ou como ele estaria. Então, não falar e me fazer invisível era a melhor solução naquele momento. O medo de não incomodar, de não ser barulhenta e não chamar atenção, fazem com que até hoje eu sinta que precise planejar muito o que vou falar e como agir. Aprender a dar espaço a quem eu sou genuinamente tem sido prazeroso, mas desafiador. Obrigada por esse espaço. Um relato curtinho, mas nos últimos meses tenho tido muitos insights sobre a origem de muitos comportamentos. E é tão boa essa sensação. Depois eu fui conversar com ela e eu pedi, Karine, me fala se tem alguma situação mais específica que tu possa me contar, porque eu quero gravar um episódio sobre gatilhos e eu quero usar essa tua história, que tá muito boa. Aí ela me falou, esse gatilho vem como um alívio em todos os momentos com os quais eu me sinto muito aflita em comunicar algo. Sinceramente, sinto como se fosse um abraço, mesmo não sendo abraçada. Acho que é como a gente se sente ao ser acolhida e ouvida, né? Quando me sinto aflita e consigo comunicar. E ela fala que a psicanálise proporcionou ver tantas camadas e sigo tendo tantos insights. Sinto que cada um me liberta um pouquinho. E conhecer os nossos gatilhos não é a gente deixar de sofrer, não é a gente parar de ter novos gatilhos, mas é a gente entender profundidade de que matéria a gente é feito, a gente poder olhar a nossa história dessa forma. E cada vez que a gente vê um gatilho, consegue dar um ressignificado para aquilo, ou consegue ver de uma nova forma, agir de uma nova forma, como ela falou, né? É como um abraço que a gente sente, que a gente pode se dar. Como o nome do podcast, né? Que a gente se precisa também, porque fazer essas análises muito é uma responsabilidade nossa, ninguém vai conseguir fazer no nosso lugar, né? Então, fechando aqui, eu desejo que tu possa olhar os teus gatilhos com curiosidade, com interesse, num lugar de buscar nesse ideal de unir a mente e o coração, né? Não toma e não comete o mesmo erro do descartes, e que a gente possa refletir muito mais juntos sobre toda essa relação entre o nosso passado e o nosso hoje, para que a gente tenha a mudança que o Jeffrey Young tanto fala, né? E trabalha para que aconteça na vida de tantas pessoas, que a gente possa ter mais liberdade no nosso hoje, uma vida realmente plena e leve dentro do possível. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse episódio. Se tu ainda não for inscrito, aproveita para te inscrever no canal se estiver assistindo pelo YouTube, ou para deixar tua avaliação aqui no podcast, para que ele possa ser enviado para mais pessoas, para compartilhar os episódios que fizerem sentido para ti, com os teus amigos, com as suas pessoas queridas. Ajuda muito o podcast a crescer, a chegar em mais pessoas também. Muito obrigada e nos vemos no próximo.